Então, na ação penal 506.31.30.17, depoimento do Dr. Tarso Fernando Hers Genro. Dr. Tarso Genro, como lhe adiantei, Vossa Excelência está como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o doutor conhece as regras. Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Vou advertir, apenas por força de lei, que se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo, certo? Correto. O doutor prestou um depoimento ainda esse ano, em uma ação penal conexa a essa, que tinha como acusado, entre outras pessoas, o senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e eu estou com o seu depoimento aqui, foi até um longo depoimento. Para nós aproveitarmos essa prova, eu apenas lhe indago, o doutor teria alguma coisa a retificar do depoimento que prestou anteriormente? Não, Excelência. Nada a reparar? Nada a reparar. Perfeito. Nós vamos aproveitar esse depoimento que foi prestado na outra ação como prova emprestada. Eu abro aqui para perguntas complementares pelas defesas. Primeiro pela defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, ministro Tarso Genro. Boa tarde. Ministro, como foi dito aqui pelo juízo, que serão aproveitadas as respostas que o senhor já deu às perguntas formuladas numa ação anterior, eu apenas gostaria de confirmar alguns breves aspectos daquele depoimento que o senhor prestou. E eu inicio pedindo para o senhor confirmar uma afirmação feita naquele depoimento, que o senhor disse: tenho conhecimento suficiente dele, referindo-se ao ex-presidente Lula, de sua postura como político, como presidente da República, que ele jamais aceitaria qualquer benefício indevido decorrente de intercâmbio a partir das suas funções presidenciais. O senhor confirma essa afirmação diante daquilo que o senhor conhece do ex-presidente Lula? Confirmo integralmente. Perfeito. Ministro Tarso, o senhor foi ministro da Educação, ministro da Justiça e também ministro das Relações Institucionais durante o governo do presidente Lula. O senhor conhecia o conselho político que foi montado durante o governo do ex-presidente? Fui eu que montei esse conselho por orientação política do presidente Lula, para que as relações com as forças políticas que davam apoio ao presidente do Congresso não fossem relações espontâneas ou relações individualizadas, o que é muito comum dentro do nosso sistema político. E esse conselho político funcionou normalmente com a presença do presidente em diversas oportunidades, e ele complementava uma relação política que havia com a sociedade no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. No Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social se enunciavam as grandes teses programáticas do governo, que depois passavam para a esfera da implementação política pelo Executivo e pela implementação normativa dentro do Congresso Nacional. Eu posso dar dois exemplos desses enunciados. O ProUni, por exemplo, surge de um debate que ocorre no Conselho, e que depois me foi dada a oportunidade de implementá-lo como ministro da Educação. O PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que depois do governo Lula foi esvaziado, foi um programa de segurança pública que nasceu também nos debates dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Depois isso foi debatido nas instâncias do governo e foi emitida, né? Foi enunciada uma medida provisória pelo governo, que depois no Congresso foi transformada em lei, né? Houve um projeto de conversão para transformar em lei. E esse processo se dava de maneira articulada com o Conselho Político do governo. Correto. E para participar das reuniões do Conselho Político, era necessário que a pessoa tivesse alguma relação próxima com o ex-presidente Lula? Ou isso decorria do cargo que a pessoa ocupava ou da sua função institucional? Isso decorria de uma indicação feita pelos partidos.
dentro da coordenação política do governo, pelo menos no momento que eu assumi, as relações se davam com os partidos. Tanto é verdade que nós, à medida que começamos a montagem desse conselho, nós fizemos uma discussão não mais com pessoas do PMDB, mas sim com a direção do PMDB, que passou a integrar aquele conselho. E essas negociações foram feitas pessoalmente por mim com o atual presidente da República, o então vice-presidente Michel Temer, porque naquela oportunidade participava do governo apenas o setor do PMDB, que era representado pelo presidente José Sarney. Então nós institucionalizamos as relações dos partidos com o governo para que o governo pudesse funcionar com maior estabilidade e maior transparência. Correto. Eu fiz essa pergunta a Vossa Excelência porque o ex-deputado Pedro Correia, prestando um depoimento nesta ação penal, apresentou ao juízo fotos de reuniões do Conselho Político buscando, enfim, sugerir que aquela foto, a sua presença no Conselho Político, sugeriria uma relação de proximidade com o ex-presidente Lula. O fato de estar lá, portanto, não significa que era uma pessoa próxima do ex-presidente, correto? Não tem nada a ver. A presença das pessoas no Conselho Político se davam pelas funções que elas exerciam no Parlamento, indicado pelas bancadas, se for o caso, o líder de um determinado partido, ou pelo próprio partido, representado pela sua direção. Então, esta presença do Pedro Correia no Conselho Político do governo não tem nada a ver com relações pessoais com o presidente da República. O presidente da República não escolhia os membros do Conselho, o que seria uma forma autoritária de montar uma sustentação política do governo que se esvaziaria na própria relação com o partido, se o partido não estivesse lá representado autenticamente pelos seus quadros mais responsáveis. Correto. Ministro, o senhor chegou a frequentar o Instituto Cidadania, que antecedeu o Instituto Lula e que funcionou antes do ex-presidente ser eleito para o cargo? Eventualmente. Certo. Em momentos muito pontuais e muito esparsos. Correto. O senhor sabe dizer se a sede do Instituto Cidadania é a mesma onde atualmente funciona o Instituto Lula? Não tenho certeza, mas desde o momento em que eu frequentei, que eu participei de algumas reuniões lá, é a mesma sede. Então, é possível que seja. Correto. O senhor sabe se essas instalações são luxuosas, suntuosas, ou se, enfim, são instalações que não chamam atenção? Qual é a visão que o senhor tem? São instalações simples, normais, de uma estrutura de um ex-presidente da República, sem qualquer luxo, né? E eu, pelo que me informam as pessoas que frequentam, por exemplo, o Instituto Fernando Henrique Cardoso, muito mais modestas do que a do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Correto. Nesta ação penal, o Ministério Público faz uma acusação contra o ex-presidente Lula, relacionando 8 contratos firmados entre a Odebrecht e a Petrobras e tentando vincular esses contratos à compra de um suposto imóvel para o Instituto Lula. O senhor tem conhecimento a respeito de algum fato relacionado a esse contrato, ou essa suposta compra de imóveis? Não tenho. Eu nunca participei da administração do Instituto e nunca integrei, portanto, nem seu conselho fiscal, nem seu conselho deliberativo. Certo. Eu fui convidado pelo presidente, depois que eu saí do governo do Estado, para participar do conselho. E haveria uma remodelação do Conselho, mas com o aumento da crise política e as ações, né, do Poder Judiciário e do Ministério Público sobre o Instituto, eu acho que essa remodelação do Conselho foi suspensa. Portanto, eu não tenho condições de informar algo sobre esse aspecto. Correto. Apenas reforçando também um aspecto do depoimento que o senhor prestou na outra ação, enquanto ministro da Justiça,
o senhor tomou conhecimento de algum esquema de corrupção na Petrobras, de grandes proporções, que tivesse algum conhecimento, ciência do ex-presidente Lula? Não tomei nenhum conhecimento a respeito disso, né? O que você sabe a respeito disso é o que foi desvelado a partir desses inquéritos que ocorreram a partir da Operação Lava Jato, onde se sabe, portanto, a partir daí, que os esquemas de corrupção na Petrobras remontam à década de 90, né, e que foram se projetando de governo para governo. Essa é a informação que eu tenho. Durante a minha gestão no Ministério da Justiça, onde, a partir de um regime de colaboração, né, com a Polícia Federal, evidentemente, né, com o Poder Judiciário, quando necessário, com a Controladoria Geral da União, nós desenvolvemos uma série de ações através da Polícia Federal, dentro da sua autonomia, resguardado os seus limites constitucionais, para combater a corrupção na estrutura centralizada do Estado brasileiro, na estrutura formal do Estado brasileiro. E tivemos êxito, né, em muitas ocasiões. São vários inquéritos naquela época que foram desenvolvidos e várias ações penais que tiveram as suas consequências. Mas, em relação à Petrobras, nada circulou que nós tivéssemos conhecimento no Ministério da Justiça naquela oportunidade. Correto. E o senhor, como ministro da Justiça, especialmente, o senhor recebia orientação do então presidente Lula para aprimorar investigações e combate à corrupção, ou o inverso? Eu sempre recebi orientações do presidente Lula no sentido de que eu me preocupasse junto aos órgãos da Polícia Federal, quando isso fosse necessário, quando ocorresse qualquer queixa de abusos, para que os processos, as investigações ficassem ponderadas dentro da absoluta e da restrita legalidade. É essa preocupação que o presidente tinha em diversas oportunidades. Quando fizemos ações relacionadas com governos estaduais, quando fizemos ações relacionadas com os tribunais de justiça, como ocorreu no Espírito Santo, inclusive quando fizemos ações que envolveram injustamente o próprio irmão do presidente Lula. Quando houve uma ação temerária do Ministério Público querendo envolver o irmão do presidente Lula num assunto que ele não tinha nenhum tipo de relacionamento. Sempre o presidente me orientou: pondere o princípio da legalidade, que tudo fique restrito dentro da legalidade. Essa era a preocupação do presidente. Uma vez, por exemplo, o presidente foi para o interior de um estado, né, eu quero informar, né, este fato porque ele é significativo, e ele teria uma reunião com 30 e tantos prefeitos. E um pouco antes desse evento, houve uma ação da Polícia Federal nesse estado que envolveu uma investigação com 8 ou 10 prefeituras que estavam colocadas para essa reunião. No outro dia, nós tivemos uma reunião da coordenação de governo, onde eu estive com o presidente, na outra semana, na terça-feira, coordenação de reuniões, o presidente me perguntou até: escuta, o que foi que houve lá em tal estado? Né? Que houve uma ação da Polícia Federal. Tive uma ação da Polícia Federal relacionada com contratos, né, que as prefeituras têm com a União Federal, que estão sendo investigados porque se tem suspeita de que tenha havido, né, malversação desses contratos, uma administração ilegal desses contratos e, eventualmente, até corrupção. O presidente disse: muito bem, né, foi tudo feito dentro da ordem? Sim, foi tudo feito dentro da ordem. Né? Daí diz ele: embora tenha faltado X prefeitos nesta reunião. Fez uma brincadeira, inclusive, com o fato, né? Mas asseverando este princípio que norteava sempre a postura ética do presidente Lula como presidente do país. Correto. E durante o governo do presidente Lula, o senhor observou uma ampliação também de outros órgãos voltados ao combate à corrupção e mais uma atuação sistematizada desses órgãos, por exemplo, o Ministério da Justiça, Polícia Federal, COAF, Banco Central, CGU, etc. Quer dizer, havia também não só uma atuação ampliada desses órgãos, mas uma atuação sistematizada, objetivando efetivamente promover o combate à corrupção e à prática de atos ilícitos?
Sim, isso é evidente, são coisas que a história não pode deixar de registrar. Todos esses órgãos foram aprimorados naquilo que competia à Presidência da República e ao Governo Federal, foram qualificados, não só na sua estrutura interna, como também nos seus salários, foram aprimoradas as formas de investigação e se fez a adesão de padrões tecnológicos novos para essa investigação. E aí me permitam uma consideração. O Estado brasileiro é um Estado patrimonialista, desde a época das capitanias hereditárias. E ele sempre funcionou subordinado e sob a influência legal ou corruptora dos grandes empresários. Grandes empresários que antes eram do campo, que vieram do escravismo, depois empresários industriais. Este tipo de influência que se dá sobre o Estado brasileiro é uma influência que acompanha a história do Estado brasileiro. Ele está entranhado, inclusive, na máquina pública. Inclusive, os seus hábitos são hábitos legalizados do ponto de vista político, quando se permite, por exemplo, a contribuição financeira de empresas para as campanhas eleitorais e para os partidos. A partir desta relação, ocorrem relações tanto legais como ilegais. Ocorrem contrapartidas tanto legais como ilegais. Ocorrem, entre aspas, agradecimentos do empresariado para determinados programas de governo, como repulsa do empresariado. Por exemplo, um governo que investe pesadamente em saneamento público certamente vai ter, nas eleições, contribuições legais das empresas de saneamento público que têm interesse na continuidade daqueles programas, como também pode ocorrer contribuições ilegais, dependendo aí da vocação criminosa das pessoas que estão se relacionando ou não. Então, o que ocorre no Estado brasileiro, que está sendo hoje vastamente radiografado por esses inquéritos, é a própria história do Estado brasileiro. Essa história, ela está eivada por um sistema que estimula a corrupção de uma parte e que de outra parte também permite que as pessoas imponham limites a esse tipo de relacionamento. Eu sempre fiz isso na minha vida pública. Tanto é que eu não tenho nenhum processo relacionado com isso. E o presidente Lula também sempre fez isso. Agora, nós não podemos descartar este impulso que o sistema político dá, que a própria legislação dá, para que as pessoas sejam corrompidas dentro do Estado. E onde tem um corrompido dentro do Estado, tem um corruptor fora do Estado, que são particularmente esses donos do patrimonialismo que formou o Estado brasileiro. Correto. Ministro, só para encerrar, uma última pergunta apenas. Alguma vez o senhor recebeu uma determinação, uma orientação do presidente Lula para que não investigasse determinado fato? O senhor, como ministro da Justiça, recebesse algum tipo de orientação do presidente para não investigar um fato ou para dar orientação à Polícia Federal para não investigar algum fato? Nunca recebi, e se recebesse, não daria essa orientação. Eu tenho uma visão do trabalho da Polícia Federal, e os policiais federais do país me conhecem, que se pauta pelo reconhecimento da autonomia da Polícia Federal para fazer as suas investigações. Mas sempre chamando atenção, autonomia não é soberania. A Polícia Federal, o Ministério Público, não são estruturas soberanas, são estruturas que têm a sua autonomia funcional, a sua autonomia rezada pela própria Constituição. Os poderes soberanos são três: é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E a Polícia Federal, tanto quanto eu pude acompanhar, tanto quanto eu pude orientar, tanto quanto eu pude discutir com a sua direção, sempre se pautou por uma postura de autonomia e não de soberania. E essa autonomia está prevista na lei, está prevista na Constituição Federal. Tá certo. Eu agradeço a participação do senhor e não tenho mais perguntas. Os demais defensores têm indagações? O Ministério Público tem alguma indagação? Tem brevemente uma indagação, Excelência. O senhor disse no seu depoimento anterior que certamente todos os partidos receberam doações que não registraram. O senhor confirma essa sua assertiva? Doutora Procuradora, isso é apenas uma afirmativa óbvia. Todos os partidos na história do país, na história republicana e democrática do país, receberam doações não contabilizadas. A forma com que essas doações são feitas, se ela tem uma origem criminosa ou não,
é outra questão. Se ela tem origem criminosa, bem, é um delito previsto, né, no Código Penal através de um sistema de corrupção que possa envolver órgãos públicos. O Partido dos Se não, é crime eleitoral. Essa é a minha opinião. Pois não. O Partido dos Trabalhadores recebeu, então, contribuições e doações não contabilizadas? Eu não posso falar de nenhum partido em particular, mas sei que é um sistema originário desta legislação distorcida que realmente ocorre em todos os partidos. Pois não. O senhor tem conhecimento de que o ex-presidente Luiz Inácio credenciou Antônio Palocci para ser o seu interlocutor junto ao grupo Odebrecht, na pessoa de Marcelo Odebrecht, para tratar de valores a serem repassados ao Partido dos Trabalhadores? Não tenho conhecimento, Excelência. E acho que o presidente não faria esse pedido e o Palocci não aceitaria esse mandato. O senhor tem conhecimento da existência de um documento denominado Planilha Italiano, criada por Marcelo Odebrecht e administrada por Antônio Palocci, para controlar valores recebidos pelo Partido dos Trabalhadores e para o próprio ex-presidente Luiz Inácio? Tenho conhecimento apenas pela imprensa, Excelência. Não tenho conhecimento pessoal sequer da existência desse documento. O senhor tem conhecimento sobre se Antônio Palocci era conhecido como italiano? Não, Excelência, não tenho. É notório, mas eu quero registrar aqui que eu nunca trabalhei na tesouraria do Partido dos Trabalhadores e nunca participei de comitês financeiros de campanhas. Portanto, eu não tenho conhecimento, ou porque os fatos não existiram, ou porque os fatos não me chegaram ao conhecimento em função da minha própria atividade política. O senhor tem conhecimento sobre a solicitação de imóvel para instalação do Instituto Lula, localizado em São Paulo, na rua Dr. Aberbeck Brandão, número 178? Não tenho, Excelência, não tenho conhecimento disso. Sem mais perguntas. O assento de acusação tem perguntas? Sem perguntas. O juiz também não tem questões a serem colocadas, então declaro encerrado o depoimento do Dr. Tarso Fernando Hertz Genro. Pode interromper a gravação.